Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Panela Digital. E eu estou aqui novamente com meu filho Breno, Ô, nutricionista. boa noite, tudo bem? E aí, Breno, como é que você tá? Tudo jóia? Eu tô bem, tô bem. Hoje vai ser um assunto muito bom. É isso aí, pessoal. Nós vamos falar sobre métodos de conservação de alimentos. Segue a vinheta. É isso aí, estamos aqui de volta. Se você ainda não é inscrito no canal, o que é que tem Já que se fazer? inscreve, ativa a notificação e acompanhe também as redes sociais. É isso aí. E deixe um comentário, compartilhe com aquele seu amigo, para a gente ir crescendo e trazendo cada vez mais informações para vocês. Exatamente. Muito bem, o bate-papo de hoje é sobre métodos de conservação de alimentos, né, Breno? Isso, que é mais cobrado na minha área. Na área de nutrição se cobra Isso, muito. isso. Sem dúvida alguma, dentro da cozinha, os métodos de conservação são extremamente importantes, porque a gente sabe que nada adianta o empresário fazer aquele investimento altíssimo em atum, salmão, carnes que estão custando o olho da cara Uhum. e fazer todo tipo de preparação se não souber conservar, né? O mais importante durante uma preparação de alimento é como ele foi conservado. Então não adianta nada a gente estar colocando, colocando não, querendo fazer um melhor prato se a conservação desse alimento não foi eficaz. E isso começa de trás para frente, né, Breno? Isso. Porque desde do transporte desse alimento até o recebimento, a conservação ocorre O nesse tempo toda essa todo. cadeia, O né, o tempo tempo todo. todo. Então aí nós temos a própria produção do alimento, o armazenamento do alimento lá pelo fornecedor, o transporte desse alimento para o fornecedor e, teoricamente, se a gente estiver falando aqui de um restaurante, o recebimento dessa matéria-prima, né? Que é Exatamente. esse alimento. Isso. Então toda essa cadeia tem que ser controlada. Tem que ser controlada e verificada sempre para não acontecer de ter casos de contaminação por conta de má conservação desse alimento. Muito bem. Então, nós vamos falar nesse vídeo sobre os principais métodos de conservação de alimentos, que são divididos em três grupos, que é o método físico, o Método método químico, e o método biológico. biológico. Então, esses três métodos são os métodos mais utilizados na indústria de alimentos, seja restaurantes, bares, padarias, lanchonetes. De alguma forma, ele utiliza um ou outro. Exatamente. Mas será que ele utiliza bem? É o que a gente vai ver agora. Exatamente. Então, nós vamos começar falando sobre os métodos físicos, que provavelmente são os mais comuns, Isso. que as pessoas mais conhecem. Então, eu vou listar eles aqui e aí a gente vai debatendo um a um com você, tá certo, Tá Breno? certo? E aí você vai dando sua experiência, eu vou dando minha experiência e a gente vai construindo um vídeo bem legal. O Exatamente. primeiro e o mais conhecido de todos é o frio. Ou você utiliza a refrigeração ou o congelamento. O objetivo desse método é reduzir a atividade microbiana. Exatamente. Reduzir não. Vamos estar apenas hibernando as bactérias dentro daquele alimento. Ou Uhum. seja, o alimento ainda vai conter as bactérias dentro dele. Aquele mundo microbiano ainda vai existir dentro desse alimento. Mas o que vai Uhum. acontecer é que a gente vai estar desacelerando a proliferação dessas bactérias nesse alimento. Então quer dizer que se o alimento chegar com alguma atividade microbiana ou você causou uma contaminação microbiana ali durante o processo de fabricação, o frio só vai hibernar aquilo, só vai parar, Isso, exatamente. mas ela vai continuar ali. Exatamente, ainda vai existir ali. Então, gente, é muito importante ressaltar que as práticas, as boas práticas de produção são muito importantes, porque Isso. você pode simplesmente pegar um alimento que não tinha nenhuma contaminação e contaminar, ou Exato. você pode pegar um alimento que já tinha alguma contaminação e proliferar. Exatamente. Então, por isso que é muito importante a indústria ou mesmo o restaurante estar sempre de olho na temperatura, como foi entregue esse alimento, porque, querendo ou não, ele vai estar, pode vir contaminado e podendo contaminar outros alimentos que estejam perto. Então, deve ser feito
uma cautela desse alimento, uma verificação sempre para que não haja nenhum tipo de contaminação. E muita gente que está nos assistindo pode achar que refrigerar e congelar é simplesmente jogar lá na geladeira, Isso. colocar lá no congelador, mas eu que já fui gestor de fábrica, eu tinha e colocava na rotina da fábrica o controle de temperatura, né? Tem. Porque algo que você diz que está refrigerado, refrigerado é quanto? Isso. Né? Congelado até quanto? Então, existe uma tabela que determina como e a que temperatura cada alimento deve ser congelado ou resfriado, né, Breno? Exatamente. Tem alimentos mesmo que, por exemplo, carnes, que a atividade de água é muito baixa, não, quer dizer, é muito alta, e a chance de contaminar é muito maior comparado, por exemplo, ao macarrão, Sim. a forma como ele é conservado. Então, realmente, refrigerar, quando vamos refrigerar, temos sempre que estar vendo a temperatura, ou quando vamos congelar, temos que também ver se está abaixo de zero, é algo muito importante. Porque Uhum. refrigeração e congelamento é algo totalmente diferente, por mais que use frio, ambos são totalmente diferentes e a depender para certos tipos de alimento é mais interessante você estar congelando. E no caso da refrigeração, o tempo de validade, ou seja, o tempo de vida útil, é bem menor do que no congelamento, né? Exatamente. Então a gente tem que saber escolher qual método vai utilizar e utilizar muito bem, porque nem todo alimento pode ser congelado também, né? A gente Isso. pensa que todos os alimentos podem ser congelados assim como refrigerados, mas isso não é verdade. Na prática, a gente sabe que alguns alimentos, quando eles são congelados, por causa da expansão da água que ocorre ali num fenômeno físico-químico no congelamento, pode danificar ou modificar a estrutura daquele alimento, né? Mudando até o sabor, né? Mudando o sabor. Então a gente não faz congelamento de todo tipo de alimento, que isso fique claro, tá? Apesar de poder, mas você vai ter modificações naquele alimento que não vão ser bacana. O Exatamente. outro método que ainda está dentro da cadeia dos métodos físicos é a desidratação ou liofilização, que é a retirada de água do alimento, né? Por um processo que pode ser a quente ou a frio. Isso. Ou temos então o quê? Várias formas de estar tirando a água desse alimento. Um deles é utilizando sal, uma Uhum, forma salgando o alimento, por exemplo, carne do sol. O uhum, que a sua criação foi feita para isso. Nas embarcações há muito tempo atrás, uhum, os marinheiros tinham que encontrar uma forma de estar uhum, embarcando, ficando uhum, com alimento durante meses dentro do mar. uhum. Então, a forma que eles encontraram foi colocando sal na carne para que tirasse essa água e fazendo um processo chamado de osmose. Uhum. A desidratação na cozinha é muito comum e o que eu acho que a maioria das pessoas conhece é o tomate seco, né? Que a gente só esmaga ou corta o tomate ao meio, coloca ele em telas, em grades ou assadeira e coloca no forno para que ele vá evaporando a água. E a liofilização já é um processo de retirada da água a frio, em que máquinas, ou seja, processos industriais congelam aquele alimento para que a água expanda em forma de gelo e depois ela seja retirada por centrifugação. Então, dessas duas práticas de conservação de alimentos, talvez a desidratação seja mais comum. É o que a A gente vê gente no vê dia a dia. chá, né? Isso. Muita coisa desidratada, né? É o mais fácil assim de estar realizando, porque a utilização já é um processo mais longo, mais que precisa de uma máquina, algo que É. no dia a dia não é bem-vindo, mas a desidratação sim. Sim, e qualquer um pode fazer desidratação em casa, né? Exatamente. É isso aí, até pelo processo de osmose com sal, como você falou, que também é possível qualquer um realizar esse tipo de prática, né? Isso aí. O outro processo é a pasteurização e esterilização, que também conservam o alimento. Um utiliza calor para eliminar os patógenos e prolongar a vida também do alimento, né? É, esse já é um. Todos esses dois são processos muito mais industriais. Não é comum a gente ver ninguém pasteurizando mais nada numa cozinha, como o leite, por exemplo, que foi o primeiro alimento pasteurizado produzido industrialmente, né? Sim. E pasteurização, como a gente vê, são cozimento de alimentos
até 100 graus. Ou seja, qualquer tipo de alimento, por exemplo, leite, suco, esses alimentos é bastante usado na indústria para estar conservando eles. Agora, a esterilização já é muito maior, é acima de 100 geralmente. É feito para eliminar 99% das bactérias. E mais ainda sobra um pouquinho, que é aqueles esporos, então não chega a ser 100%. Mas é a melhor forma de você conservar um líquido até 2 anos dentro do seu armário. Por exemplo, o É, leite você pode deixar 2 anos a depender do seu armário, que não vai ficar ruim. Agora, se você abrir, na mesma hora você tem que colocar na geladeira, porque senão uhum, já a já bactéria, contaminou. isso, a bactéria já vai se proliferar, então vai ter um crescimento microbiano ainda maior. Sim, eu já tive a oportunidade de visitar fábricas de leite, né, e de queijo em minha vida profissional, e a pasteurização e esterilização ocorriam ao mesmo tempo no leite, ou seja, primeiro o leite era aquecido e depois ele era resfriado imediatamente, ou seja, ele fazia uma curva de temperatura muito grande, e aí, enquanto ele aquecia, matava alguns tipos de fungo, e quando baixava, matava outros tipos de fungo e bactéria. Então, eu acredito que é um dos métodos mais eficientes para conservar líquidos, principalmente de base láctea, né, que é um forte contaminante quando você tem uma produção em larga escala. Então, se você não compra um leite, por exemplo, pasteurizado, vai lá na fazenda e tira o leite da teta da vaca, né? Você tem que pelo menos ferver, né? Isso, senão a chance de você ficar doente por conta disso é bem É grande. muito grande. E o outro método também que muito utilizado nas cidades do interior, mas que também vem de longas datas, é a defumação, né, Breno? A defumação é algo que eu nunca trabalhei, mas eu tenho certeza que você já trabalhou e entende Sim, mais sim. sobre a defumação e poderia falar até como a gente pode usar a defumação. Sim, sim. A defumação é um processo de desidratação que você utiliza a fumaça, o calor da fumaça, para desidratar principalmente carnes, mas pode ser outros tipos de alimentos também. O mais comum das carnes defumadas, como bacon, calabresas, partes da carne do porco e também do boi, é muito utilizado também para dar aquele sabor característico. Sim. Eles passam por uma máquina em que a chama é produzida de um lado e é canalizado a fumaça que sai dessa chama, no caso a lenha ou carvão, e a fumaça vai passar por outra etapa ou por outro local onde essas carnes estão empenduradas. Então, essa constante passagem de fumaça por essas carnes vai fazer com que ela perca hidratação, perca os seus líquidos, ou seja, ela vai secando e cozinhando ao mesmo tempo. Hum. O sabor é maravilhoso, né? Carnes defumadas são deliciosas, sejam qual for. E pode ser utilizada para qualquer tipo de carne, tá? De qualquer tipo de Mas o proteína. processo é bastante demorado, né? É bastante demorado e hoje nós sabemos também que o tipo de lenha ou o tipo de carvão utilizado para defumação também tem impacto no sabor do defumado, Hum. tá? Uma coisa também que muita gente não sabe é que apesar de ser extremamente saboroso, não deve ser consumido também com muita frequência, porque você está utilizando a fumaça, né, para desidratar. Então aquela fumaça vai deixar resíduos ali também de uma forma ou de outra que não são tão bons assim para a saúde. Hum. Então, apesar de ser muito saboroso, tem que tomar muito cuidado. E a embalagem a vácuo ou com atmosfera modificada. Esse eu também já vi muito, né? É o que a gente tava falando daquele sous vide. Sous vide, é. Sous vide. É uma palavra francesa que realmente é difícil de se falar, mas a sous vide apesar de muita gente achar que a retirada do ar ali da embalagem, ou seja, fechar uma carne a vácuo já é sous vide. Não, o vácuo é apenas para você retirar o ar da Uhum. embalagem. A sous vide é pegar essa carne que foi tirada o ar, foi colocada na embalagem a vácuo e colocar para cozinhar em Verdade. baixa temperatura. Se você pegar uma carne no vácuo e colocar para cozinhar na água em baixa temperatura, é o método de sous vide. E como eles estão ali presos, né, confinados no vácuo, o sabor não é perdido para o líquido, né? Porque quando você joga uma carne num líquido para cozinhar, você perde os sabores dela para o líquido. Por isso que os franceses
aprenderam muito rápido que aquele molho era um molho rico, e aí usavam aquele molho onde a carne era cozida para regar o próprio prato. Hum, Então a sous vide é utilizada aí. Mas a embalagem a vácuo, ela é um método de conservação muito utilizada. é, Agora, um que eu vi perder um pouco de força, a gente não vê com tanta frequência, apenas em alguns alimentos, é exatamente a atmosfera modificada. a atmosfera modificada é um processo agora bem, como posso dizer, diferente, porque hoje em dia é melhor você estar utilizando embalagem a vácuo, por exemplo, uma lata enlatada, ou uma embalagem enlatada, Uhum, que é bastante utilizado, que a gente vê no dia a dia na cozinha. uhum, É muito melhor você estar usando esses tipos de embalagens para estar uhum, conservando o alimento do uhum. que do atmosfera modificada, É, que é um processo mais caro de ser é mais utilizado. caro, mas infelizmente alguns tipos de alimentos não tem jeito, Breno. Você tem que usar atmosfera modificada, como por exemplo, folhas de salada. Isso, Você vai servir uma salada, você não pode fazer a vácuo, porque senão vai esmagar as folhas e vai exatamente. quebrar. E não dá para colocar numa caixa, no latado. Então, quando você vê aquelas embalagens com alface parecendo uma bola de inchada, é porque foi feito a atmosfera modificada. O que é atmosfera modificada? Ele retirou o oxigênio dali e colocou um gás conservante. Hum. Então, esse gás fica nos cilindros, que aí a fábrica ou a produção injeta naquelas embalagens e ela incha. Então, não tem mais oxigênio ali, tem outro tipo de gás. E aí conserva o alimento por muito mais tempo. É Interessante. bem bacana, eu tive a oportunidade também de trabalhar com esse tipo de método, mas é bastante seletivo, porque é caro, então não dá para usar em todo tipo de preparação, tá? É para você chegar um pouco mais para cá, Breno. Os métodos químicos também são muito importantes para a conservação de alimento, né, Sim, Breno? sim, verdade. E os métodos químicos mais conhecidos são com adição de conservantes. E aí, esses a gente já discutiu em outros vídeos, principalmente no meu canal, que eu não sou muito a favor da utilização desses conservantes químicos artificiais, apesar de entender que a humanidade cresceu muito e precisava deles, né? Conservantes naturais e artificiais. A gente tem um problema sério porque, utilizando uma forma de conservas artificiais, temos a modificação do sabor e às vezes também um processo microbiológico que vai estar no nosso corpo. Aham. Então é bastante perigoso quando é consumido, bastante consumido. Agora, se estivermos falando de um conservante natural, como por exemplo o sal, o açúcar, é Uhum. ótimos para estar conservando o alimento, como eu falei, desidratando o alimento. Se for para o Uhum. sal, utilizando na carne seca ou na carne de sol. O açúcar mesmo, por exemplo, está utilizando em geleias. Uhum. E é uma forma de você estar conservando o alimento, Sim, sim. tirando a água daquele alimento e adicionando açúcar ou sal. É uma forma ótima para estar tirando as bactérias daquele alimento. Sim, sim. Tem algumas carnes de porco que a gente come também, que fatiadas, né, como o pernil de porco, que ele é feito com açúcar. Então você faz a desidratação com açúcar e depois coloca alguns temperos nele. Mas existem formas naturais e as artificiais, né? As Hum. artificiais que vai nitratos, sulfitos, benzoatos, são todos aqueles antes que a gente vê nas embalagens dos produtos industrializados, a gente tem que tomar muito cuidado e consumir com parcimônia, em Isso, pouca quantidade, exatamente. porque eles causam males à saúde. Agora, os naturais não, como você falou, sal, açúcar, É né, um método óleo, natural. vinagre, né, a Isso. banha de porco. Eu me lembro que um dos maiores empresários da história do Brasil, que foi a família Matarazzo, ela produzia banha de porco. E a banha de porco, além de ser utilizada para cozinhar, ela também era utilizada para conservar as carnes. Você pode pegar carnes frescas, cortou lá o gado, o suíno, você enfia dentro da banha de porco que não vai dar nenhum tipo de bactéria, de fungo, ela é um excelente conservante também. É, banha de porco, que essa banha de porco que é bastante polêmica, porque muita gente diz que ela é saudável, outras não, dizem que É, diminui o colesterol.
Mas é engraçado de pensar, porque querendo ou não, ainda é uma gordura. Eu mesmo Então, sou. Vamos fazer um bate-bola aqui. Eu sou a favor da utilização, por exemplo, da banha de porco na cozinha, mas não sou tão a favor do óleo de soja. E você, o que é que você acha? ambos vão ser uma gordura saturada, a depender de como foi feito. E ambos vão, querendo ou não, tá aumentando o HDL, esse que é a gordura boa do corpo, mas ao mesmo tempo ela vai estar trazendo junto com ela o LDL, que é a gordura ruim. Então não é porque ambas são saudáveis que vai ser consumida de forma exuberante. Então Uhum, tem que ser tomando cuidado sobre esses tipos de óleo ou banha. uhum. Ainda assim, eu sou do time da banha de porco, tá? E você é do time? Rapaz, eu sou do time do azeite. É, Do né? azeite de oliva. Aham. O azeite é maravilhoso também. É que o azeite ele imprime muito sabor, né? Em tudo que a gente faz na cozinha. Então, não dá para eu usar azeite para fazer todo tipo de fritura, Ah, sabe? sim. Porque ele vai dar aquele sabor realmente do azeite, que não é ruim, mas é característico. Uhum. Então, eu já estive em muitos restaurantes na minha vida profissional que não usavam óleo de soja, não usavam banha de porco, usavam sempre azeite e manteiga, que a manteiga também é uma excelente gordura para cozimento, mas como estamos falando de métodos de conservação, vamos deixar a manteiga para depois. E o método biológico, né, que esse é raro, mas existe, que é a fermentação. A Eita. fermentação aproveita a ação de bactérias benéficas, né? Exemplos disso é o queijo, né? O É o queijo, iogurte. o tipo de queijo, o tipo de fermentação que é utilizado no queijo é a fermentação lática, Uhum, sendo ela um processo bastante utilizado para leite, iogurte. Também temos essa fermentação que acontece no nosso corpo também, que é o ácido lático. São uma fermentação que é por bactéria. uhum, Já existe a fermentação que é alcoólica, uhum, essa que é utilizada para fazer etanol, a uhum, gasolina, e também utilizado para fazer vinagre. uhum, É bastante interessante, porque é um método, como posso dizer, mais lento, uhum, porque como é bactérias ou fungos ou leveduras que é utilizado para fazer essa fermentação, é um processo mais calmo, tem que ser observado, porque se deixar, elas uhum, vão se proliferar de forma louca. uhum, Então é um processo mais cuidadoso. uhum. Mas é bastante interessante e depende, dá até um sabor a mais naquele alimento. Sim, sim, sim. Eu também acho. É um método pouco utilizado, que eu tive pouca experiência, a não ser no caso realmente da fabricação do queijo, mas eu fui apenas um participante, observador do processo. Já vi fabricação de todo tipo de queijo, mas nunca utilizei ela, né? Agora, aquele queijo gorgonzola, Hum, por que ele tem esse gosto? É porque ele fica apodrecendo? sim. O gorgonzola é um queijo que é intencionalmente colocado um fungo que dá sabor a ele. Hum, Então, ele seria. No início, ele é como se fosse um queijo frescal comum. Você pega o queijo frescal, prensa ele, só que aí, para fazer o gorgonzola, você injeta os fungos que tem um nome, eu não me lembro agora, mas vou colocar aqui na descrição o nome do fungo do gorgonzola, que aí ele começa a atacar o queijo de dentro para fora e se proliferar. Mas é importante dizer que é um fungo específico para o queijo, que não tem nenhuma forma de fazer um mal à saúde hum. humana, né? Ele é apenas ataca e se alimenta dos produtos do queijo. Porém, tem outra coisa e outro detalhe que é muito importante ser dito e muita gente também talvez não tenha percebido ou percebeu e não se tocou. É um queijo salgado, que tem muito sal. Já percebeu? Não. Ele é muito salgado. Por quê? Para controlar esse fungo. Porque senão esse fungo ia consumir o queijo todinho. Hum. Imagina você abrisse um queijo completamente verde. Você não ia comer porque ia ter só fungo ali. Então a gente injeta o fungo, Hum. mas também salga o queijo. Para quê? Para que esse crescimento seja lento e dê sabor, mas o sal tá ali também para controlar ele. Ou seja, Senão, mas o método sendo utilizado
para ajudar na fermentação. É, ele ajuda e controla ao mesmo tempo, é verdade. É uma técnica que provavelmente lá no passado, né, quando começaram a criar os tipos de queijo, que a história diz que o primeiro queijo que foi produzido foi porque eles começaram a armazenar leite em estômagos ressecados de ovinos, né? Matava a ovelha, aí o estômago era extremamente elástico e era uma bolsa, foi a primeira bolsa que eles conheciam. Então eles fechavam um lado costurando e ficava o outro lado da bolsa do estômago, ele lavava ali, botava para secar, depois jogava leite ali dentro e fechava em cima. Era uma bolsa para transportar leite, transportar água, transportar muita coisa. E o que é interessante, quando eles não abriam aquilo a tempo para consumir, aquele leite tinha fermentado. Por quê? Porque os fungos estavam dentro do estômago do animal, Que coisa. fermentava o leite, e aí ele talhava, e depois, quando eles viravam aquilo dali, saía só o soro do leite, e dentro ficava aquela pasta. E aquela pasta eles botaram na boca e viram que era gostoso. Ali surgiu o queijo. Que ideia, né, do ser humano É, querer e colocar qualquer coisa na boca. Impressionante. Pois é, mas naquele tempo era na tentativa e no erro, eles não sabiam o que é que tinha para comer, o que era comível, o que não era comível, né? Muitos morreram comendo o que não deveria e muitos sobreviveram comendo o que deveriam, mas não sabiam o que era. Isso, Então a história da humanidade, ela é maravilhosa e nós estamos vivendo na época certa, que a gente já exatamente. sabe o que comer. E é engraçado falar que todos esses métodos foram sendo adquiridos durante um processo de sobrevivência. Por exemplo, o Uhum, leite condensado. Eu sei que você já sabe, mas muitos não vão saber. O leite condensado foi criado para ser transportado o leite de vaca durante a guerra. uhum. E como o leite ficava ruim de forma rápida, o que eles fizeram? Utilizaram de osmose com açúcar. E tiraram a água daquele leite e transformaram no leite condensado que temos hoje. Ou seja, se você pegar o leite condensado hoje, colocar em um copo e depois colocar água e misturar, você vai ver que volta a ser leite normal. Sim, sim. É algo É. interessante. Esse eu também já vi, já fui em fábrica de leite condensado. Você coloca em 1 litro de leite 600 gramas de açúcar e ferve até ele ir reduzindo sobre controle, né? Há um controle para que não passe da temperatura indicada Sim, e ele vai evaporando cada vez mais água verdade. até virar o leite condensado, ou seja, uma concentração de leite e açúcar. Eu me lembro que eu li também sobre isso, foi nas histórias sobre as guerras peloponesas, né? São as guerras de Napoleão, e Napoleão ele criava vários tipos de concurso na França para que fossem aperfeiçoados armas, é, fardamento e alimentação. E aí foi na época de Napoleão que foi criado leite condensado, a margarina, o enlatado, que estamos consumindo isso até hoje, né? Graças a Exatamente. ele. Então, foi uma coisa bem bacana. E uma curiosidade é que o enlatado foi inventado na época de Napoleão, mas o abridor de lata foi inventado anos depois, né, A Breno? gente criou um problema e depois a solução. É verdade, mas sofremos por muito tempo. E um bate-bola rápido que a gente pode fazer aqui é como cada método pode ser aplicado para cada tipo de alimento. Então, na refrigeração, que é apenas você baixar a temperatura, qual tipo de produto você pode utilizar? Carne e laticínios. É isso aí. No congelamento, em que a temperatura é abaixo de zero, Vegetais e peixes. pasteurização, onde o calor é moderado. Leite e sucos. Esterilização é quando você faz sobre calor intenso. Conservas e enlatados. A desidratação, que é a remoção da água. Frutas secas. Exatamente. Liofilização, que é o congelamento e sublimação. Café solúvel e sopa. Defumação, que é a exposição à fumaça. Carne e peixe. Fermentação, que é a ação do micro-organismo benéfico. Queijo e pães. E conservantes, que são as substâncias químicas que nós podemos ter em. Comportas e embutidos. Muito bem. E por último, o vácuo ou atmosfera modificada, que é a redução de oxigênio do ambiente em. Carne embaladas. Então, essas são
os exemplos em que esses tipos de métodos são utilizados no nosso dia a dia. Vai ter vários outros tipos de alimentos que vão ter outros tipos de conservação e até alguns alimentos que vai ter o mesmo, vários tipos de conservação para o mesmo alimento. Podemos dar o exemplo de que a gente não falou, que é de branqueamento. Branqueamento Sim, do alimento. sim. Que é você está pegando uma fruta ou vegetal, tá cozinhando eles, depois colocando eles em um resfriamento muito rápido, retirando e resfriando esse alimento novamente. É uma forma de estar conservando e mantendo sua característica, seu sabor, e dessa forma. É isso aí. Bom, pessoal, é isso. Se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, deixe o seu curtir, deixe um comentário e compartilhe para mais pessoas, né, Breno? Exatamente. Compartilhe para todo mundo. Muito obrigado, Breno, pela sua participação mais uma Eu que vez. agradeço. E vamos juntos aí. Em outras oportunidades, vocês vão ver sempre Breno aqui comigo quando tiver assuntos interessantes de gastronomia. Tá bom, gente? Um forte abraço para vocês e até mais.